Bem-vindos a mais um capítulo da minissérie Criatividade para a Resolução de Problemas. Vamos para o quarto capítulo, e esse capítulo é bem interessante porque é um capítulo que fala de problema versus solução. Quando eu começar a falar um pouquinho sobre isso, vocês vão começar a identificar no dia a dia de vocês que isso acontece bastante. Vamos lá? Então, já parou para pensar que muitas das vezes, quando a gente tem um problema, a gente já quer partir logo para a solução e não investe o tempo necessário para identificar de fato o real problema? Isso é seriamente importante, porque se você começa a pensar numa solução para um problema que não é real, não vai ser efetiva a sua solução. E o problema vai continuar acontecendo. Então, muitas das vezes você acha que já resolveu o problema e ele não foi resolvido porque você não conseguiu identificar o real problema. Não realmente trouxe para você uma investigação mais profunda. A gente tem que investir tempo, né? Então, é importante essa investigação de tempo no problema para que você consiga, de fato, solucionar o problema real. Senão você vai solucionar um problema que não existe. Estão entendendo a importância de identificar o problema? Porque a gente não pode já sair pensando em solução. E para pensar, pensa aí, no seu dia a dia. Quando você tem um problema, você já não corre para pensar em solução? Você para, você investe em tempo? Algum momento você investiu em tempo para ter certeza se de fato aquele é o problema? Isso é real. Precisamos investir tempo. E agora eu vou te dar uma estatística bem interessante da Forbes referente a startups. De 9 a cada 10 startups, vocês acreditam que 9 falham? De 9 de cada 10 startups, 9 falham. E aí a gente precisa entender por que ocorrem essas falhas, e aí vocês vão começar a realmente parar e pensar. Isso acontece, né? Acontece bastante. E justamente por isso, por não ter uma investigação. Então vamos aos números, né? Ou seja, o que eu tô falando aqui dessa informação da Forbes, que 90% dos novos negócios de tecnologia que vêm para solucionar problemas de sociedade não vão para frente. Para pensar nisso? Você tem alguma ideia do porquê? Bora pensar. Cara, por que 90% dessas soluções não vão para frente? Qual o principal fator, né? Qual o principal fator por trás desse fracasso de 9 a cada 10 startups, né? E agora é interessante os dados que eu vou passar para vocês pra gente começar a pensar. Então, por exemplo, 17% não tem um produto, né? Um modelo de negócio estruturado. Então começam, mas não estão estruturados. Outras 17% porque o produto não é amigável ao usuário. E aí também não sai do outro lado. 18% por questões de preço e custo do produto. Não fez uma análise para de fato esse custo valer a pena, né? E 23% porque o time que criou não estava preparado. O time que criou o produto, o serviço, não estava preparado para isso. Isso são 23%. E a grande, ainda não, na verdade 29%, ainda 29% dessa galera de startup deu errado porque ficou sem dinheiro, e 19% foi comprada por outra empresa maior. Agora sim, a grande esmagadora do problema, que são os 42%, porque não existia nenhum ou pouca necessidade daquele produto. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o percentual, né, do fracasso dessas startups, que são os 42%, é justamente que existia, né, um inovador, um empreendedor, um inventor, que criou um produto para problemas não reais, ou seja, problemas que não existiam. Ou seja, ele não identificou o problema real na hora que criou aquele produto, na hora que criou aquela empresa, aquela startup. Então, esse dado ele é magnífico, onde a gente para e pensa como isso acontece de forma natural e cotidiana com as pessoas. Elas não investigam o problema real, elas não têm de fato o problema real nas mãos para poder começar a pensar em solução, e por isso acabam fracassando. Então a gente precisa identificar o problema real. E quando começamos a pensar, né, no progresso de criação e geração de criatividade, é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né, onde a gente vai ter ideias diferenciadas para soluções de problemas, a gente precisa passar por 4 etapas.
né? Então isso aí é obrigatório para a gente realmente ter sucesso no momento que a gente está vendo um problema. Então a gente precisa de 4 etapas durante esse processo, né? Ao invés de a gente saltar direto para a solução. Então toda vez que você estiver diante de um problema hoje, você vai pensar nesses 4 processos que eu vou te falar agora, em vez de você pensar diretamente numa solução, tá? E os 4 processos são: primeiro processo, entenda o problema real. Ponto. Você não vai conseguir trabalhar em solução se primeiro você não souber qual que é o teu problema. E você tem que investigar, você tem que colocar tempo nessa primeira etapa, senão você não vai conseguir identificar o problema real. E aí o restante das ações, né, desses processos que eu vou te ensinar aqui, não vão ser efetivos. Então o primeiro passo desse processo é entenda o problema real, tá? O segundo passo desse processo, uma vez que eu tenho um problema real na minha mão, eu vou traçar alternativas, né? Eu vou começar a traçar alternativas para resolver esse problema real. E isso vai começar a estimular justamente a sua criatividade. Então vamos pensar, uma vez que eu tenho um problema, quais são as minhas alternativas diante desse problema real que eu tenho? Aí você traça, tá? Esse é o segundo processo. E no terceiro processo, uma vez que eu já tenho as alternativas desse meu problema real, eu vou começar a colocar na balança qual que vale mais a pena para eu identificar qual a melhor solução em cima das alternativas que eu criei na segunda etapa. Então a terceira etapa é você colocar na balança qual que vale mais a pena, custo-benefício, e você vai identificar qual que é a melhor solução na terceira etapa. Então a terceira etapa já é você escolher a melhor solução das alternativas. E a quarta e última etapa é implementar a solução. Se você não passar por essas 4 etapas, você vai ter problemas na hora de você traçar sua solução, porque você vai acabar traçando uma solução para um problema que não é real. E aí você não vai resolver o seu problema. Então você precisa instigar em você essa criatividade de te perguntar e de investigar o problema para depois você traçar alternativas, identificar qual é a melhor alternativa e aplicar a alternativa. Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Porque é importante vocês começarem a pensar nisso no dia a dia, principalmente no seu mundo corporativo, profissional, empreendedor, né? Pensem no real problema através de algumas técnicas, que isso vai ser no próximo vídeo, o real problema, mas uma vez que você tem que solucionar o problema, você tem que passar por essas 4 etapas e não pular para uma solução. Não pule para uma solução. Bota isso como mantra. Toda vez que você tiver um problema na sua vida, ou na sua vida pessoal ou profissional, não queira dar uma solução diretamente sem antes pensar qual é o seu real problema. Você precisa saber o seu real problema para dar uma solução eficaz para o seu problema real. Senão você não vai resolver seu problema. E aplique sempre esses 4 passos. Entenda o seu problema real, traça alternativas, identifique a melhor alternativa através de custo-benefício e aplique a solução em cima do problema. E aí sim você vai ter resultados realmente incríveis. Gostou? Curta, compartilhe,